Oiê, eu sou a Victoria Tomazini e hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Peço que você, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe um like, habilite o sininho também de notificações. E se você estiver precisando de uma oração em qualquer área da sua vida, deixe aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Para você meditar aí na sua casa, Atos dos Apóstolos 7, 57 e 58 e o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos também. E o tema do nosso vídeo, da nossa mensagem de hoje é uma nova identidade em Cristo. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, mas com uma nova identidade. Saulo era perseguidor de cristãos. Paulo veio para pregar o evangelho ao mundo. Um conhecia Deus só pelo que os outros falavam. O outro teve uma experiência vívida e real com Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Onde Jesus entra, ninguém continua igual. Antes, seu nome era Saulo, que significa o desejado. E isso significa que ele já era planejado por Deus. Mas o seu verdadeiro chamado se manifestaria como Paulo, o pequeno, o humilde, aquele que depende. Saulo vivia perseguindo cristãos. E ele esteve diretamente ligado à morte de Estevão, um dos homens que pregava que Jesus é o Messias, que operou sinais e maravilhas. Em Atos 7,58 diz que as testemunhas do apedrejamento de Estevão colocaram o manto dele aos pés de Saulo. E naquela cultura, isso significa que colocar o manto aos pés de alguém significa que aquela pessoa foi o responsável por matar alguém, o responsável por aquela ação. Ou seja, Saulo não estava ali somente para ver, mas ele quem orquestrou tudo aquilo. Na mente de Saulo, ele estava eliminando mais uma pessoa que blasfemava contra o reino de Deus. Agora vem um plot twist. Eu não sabia, eu fui saber depois que eu comecei a estudar sobre isso. Mas Saulo não era um perseguidor de cristãos porque ele era um romano ou porque ele era um homem mau. Não, na verdade, ele perseguia cristãos porque ele achava que as pessoas estavam blasfemando contra o reino de Deus, ou seja, as pessoas estavam agindo contra Deus. Deu para entender? Acho que deu para entender, né? Mas na verdade, ele estava cego pela religiosidade. Ele acreditava que tudo isso que ele estava fazendo estava agradando a Deus. Isso nos deixa claro uma coisa, que nem sempre as nossas atitudes são direção do céu. O discurso de Estevão confrontava, ia de frente com todo o discurso religioso que Saulo acreditava. E quando a verdade confronta esses temas, ela incomoda. Saulo estava tão cego espiritualmente que ele precisou ficar cego na realidade para entender quem ele realmente era e o que ele realmente estava fazendo. A caminho de Damasco, Deus derruba Saulo. Aquilo não foi um convite, foi uma rendição forçada. Foi Deus dizendo: para um pouco, Saulo, isso que você está fazendo não vem de mim. Não é o que eu quero para a tua vida. Quantas vezes estamos indo por um caminho e Deus nos mostra: filho, não é por aí que eu quero que você vá. Filho, não é isso que eu tenho para sua vida. Filho, eu preciso que você abra os olhos, que você se desconecte dessa crença, dessa religiosidade, de tudo que você acredita, porque o que eu tenho para você é maior. Porque eu não quero religiosidade da sua parte. Eu quero um coração contrito e um espírito humilde. E só depois que Jesus diz: eu te escolhi. Primeiro vem a queda, depois vem a revelação e depois a rendição. Em Atos 9,18, nos diz que algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Escamas da religiosidade, escamas dos achismos de Saulo, escamas de achar que estava servindo a Deus sem sequer obedecê-lo. Porque o evangelho não é baseado em achismos, é baseado em certeza. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é uma só. Saulo tinha um passado, mas Paulo nos ensina que o evangelho é sobre rendição, redenção e transformação. Deixar o velho homem, receber vestes novas e receber uma nova identidade em Cristo. Nova missão, nova história. E muitos disseram como Ananias: Senhor, mas não é ele que persegue cristãos? E hoje, muitos podem olhar para você e dizer:
Não era ela que não saía das noitadas? Não era ele que não saía do bar? Não era ela que falava que nunca ia ser crente? Mas Deus diz para você hoje: eu o escolhi. Eu a escolhi desde o ventre da sua mãe. Em Cristo, o passado não define o chamado. Em Cristo, recebemos uma nova identidade.